Hulda é uma figura pouco conhecida da Bíblia, mas muito importante para a história de Israel. Ela viveu durante o reinado do rei Josias no século 7 a.C., um período conturbado da história de Judá. Nessa época, o povo de Judá havia se afastado do culto ao Deus verdadeiro e adotado práticas idólatras. O rei Josias tentava reformar a nação, eliminando os ídolos e restaurando a adoração a Deus. Foi nesse contexto que Hulda surgiu como uma voz profética, oferecendo orientação espiritual e política aos líderes de Judá. Para entender a importância da profetisa Hulda, é importante conhecer o contexto histórico e político em que ela viveu, que foi no século 7 a.C., na tribo de Judá, um pequeno reino no sul da Palestina. Nessa época, o Império Neo-Assírio estava em ascensão, conquistando várias cidades-estado e reinos na região. Apesar dos reis de Judá tentarem manter-se neutros aos assírios, muitas vezes eram obrigados a pagar tributos e se submeterem às suas exigências. Além disso, a religião em Judá estava passando por uma crise, pois o povo tinha abandonado a adoração ao Deus de Israel. Foi nesse momento que surgiu o rei Josias. Ele assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Segundo a Bíblia, Josias era um rei justo e piedoso, que tentou reformar a nação e restaurar a adoração a Deus. Ele percorreu todo Judá e Jerusalém, removendo a idolatria, destruindo os deuses e as práticas pagãs. Após purificar tudo, decidiu reparar a casa de Deus e, com bastante critério, ele ordenou a reforma do templo em Jerusalém. Começando as obras da reforma na casa de Deus, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei entregue por Deus a Moisés, lá na trajetória do povo no deserto. Lembra dessa parte? Então, o sacerdote Hilquias entrega o livro da lei para o escriba Safão, e este, ao apresentar-se diante do rei para informar sobre tudo o que estava acontecendo da reforma da casa de Deus, diz ao rei que o livro da lei foi encontrado. O rei fica curioso e, para saber o que consta nesse livro, ele pede para ler. Quando ele ouve as palavras da lei, ele rasga suas vestes e pede para ele consultar ao Senhor, pois ele sabia que grande era o furor do Senhor diante de todo o comportamento que o povo estava tendo e há muito tempo. O livro da lei estava perdido dentro do próprio templo. Você não acha isso contraditório? Perdido dentro da própria casa de Deus. Como pode? Talvez você esteja perplexo com isso. Mas e você? Já deixou a palavra perdida dentro da casa do Senhor? Não somente a Bíblia física esquecida na igreja. Me refiro às vezes em que você ouviu uma linda mensagem sobre Deus e seus grandes feitos, mas você não estava atenta a essa mensagem. Ela não gerou mudança alguma. Você tem valorizado sua Bíblia? De que forma? A Bíblia descreve Hulda como uma mulher sábia e respeitada, que entrega uma mensagem profética, clara e precisa sobre o futuro de Judá. Segundo o relato bíblico em 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34, quando o livro da lei foi encontrado no templo, o rei Josias mandou consultar o Senhor. Foi nesse momento que a profetisa Hulda entrou em cena. O significado do nome Hulda é aquela que se esconde, aquela que se mantém em segredo, ou ainda em hebraico, que significa doninha. A profetisa Hulda morava em Jerusalém, capital de Judá. Ela era da família nobre, era casada com Salum, o responsável pelo guarda-roupa real, e residia próximo ao palácio. Uma mulher de influência e referência. Hulda também sabia ler, algo bastante comum para aquela época, período em que a maioria dos profetas eram homens e a posição das mulheres na sociedade era geralmente limitada. No entanto, Hulda desafiou as expectativas e se tornou uma líder espiritual respeitada em Judá. Ela atendia o povo debaixo de uma árvore em um local aberto. Embora o texto não dê muitos detalhes sobre o porquê dessa escolha, uma das razões seria se tornar acessível ao povo como profetisa,
Ela queria estar disponível para aconselhar e orientar as pessoas, ou pode ter sido influenciada pelo fato de as mulheres naquela época não ser autorizadas a trabalhar em funções formais no templo em Jerusalém. Ao ser consultada pelos sacerdotes, Uda transmite a mensagem vinda do Senhor e começa com uma confirmação de que o livro da lei encontrado era de fato a palavra de Deus e que tudo que estava ali escrito era fiel e verdadeiro. Em seguida, ela faz uma previsão sobre o futuro de Judá, que é dividida em duas partes. Uma parte de julgamento e outra de misericórdia. Na primeira parte, Uda diz que Judá será destruído e se tornará um objeto de espanto e maldição para as outras nações, como consequência de ter abandonado a Deus e se entregado à idolatria e à desobediência. Ela profetiza que a destruição virá através das mãos dos assírios, que naquele momento era a maior potência militar da região. Na segunda parte da profecia, Uda oferece uma mensagem de esperança e misericórdia para Judá. A justiça divina iria acontecer, mas Deus ainda tem um plano para o povo de Judá. Ela profetiza que o rei Josias seria poupado do sofrimento que estava por vir e que morreria em paz antes da destruição. Além disso, ela diz que Deus terá misericórdia dos descendentes de Josias, poupando-os da destruição e permitindo-lhes continuar reinando em Judá. A mensagem de Uda é notável por sua clareza e precisão. Ela prevê com certeza a destruição iminente de Judá pelas mãos dos assírios, bem como o destino do rei Josias e de seus descendentes. Além disso, sua mensagem contém tanto um julgamento severo sobre o pecado de Judá, quanto uma palavra de esperança e misericórdia para o futuro. A mensagem de Uda nos mostra que a Bíblia não é uma fórmula mágica para prever o futuro, mas uma mensagem de arrependimento e mudança de rota que deve realmente ser levada a sério. E que apesar de Deus ser amor, Ele também é justiça, e que as consequências do pecado sempre vêm à tona. A história de Uda nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independente de gênero ou posição social, para falar sua palavra profética. Uda viveu no mesmo período dos grandes profetas, como o profeta Jeremias, que era natural de Anatote, uma cidade sacerdotal localizada a cerca de apenas 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, na região de Benjamim. Anatote fazia parte do território de Judá e, portanto, Jeremias pode ser considerado um profeta de Judá. Aprendemos com a história de Uda que Deus não limita seu chamado apenas a homens, mas pode usar qualquer pessoa. A Bíblia registra várias outras mulheres que também foram usadas por Deus para desempenhar papéis importantes em sua história, incluindo Miriam, Débora, Ana, Esther e Maria, a mãe de Jesus. Hoje, a história de Uda continua a inspirar e desafiar as mulheres a seguirem o chamado de Deus em suas vidas e a buscar sua vontade com coragem e esperança. Ela desafiou as expectativas da sociedade de sua época para seguir o chamado de Deus em sua vida e se tornou uma figura respeitada e influente em sua comunidade. Sua mensagem profética precisa e clara teve um impacto significativo na reforma religiosa liderada pelo rei Josias, e sua história continua a inspirar e desafiar as mulheres a seguirem o chamado de Deus em suas vidas. Por isso, não fique parada achando que você não pode contribuir na vida de alguém. O auxílio que o outro precisa pode estar a apenas um passo de você.